Tá, o Cláudio, liga o.
Olá, bom dia e bom sábado. Tudo bem com você? Eu quero te convidar agora para louvar o hino Ó Mestre, o mar se revolta. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar e levam Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal. As águas não podem naufragar e levam Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz reis do céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar e levam Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Acabou? Bom dia, irmãos. Bom sábado novamente.
Estamos aqui na nossa segunda transmissão do culto divino aqui na Igreja Divina Euconé. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam na primeira transmissão e agradecer também a Deus, porque sem Ele nada teria dado certo. Irmãos, infelizmente, por conta desta pandemia do coronavírus, nós não podemos estar aqui presentes todos na igreja, poder nos abraçar e nos cumprimentar, mas nós aqui estamos transmitindo esse culto especialmente para vocês. Que bom que vocês estão nos assistindo. Irmãos, eu quero seguir aqui com vocês com os nossos anúncios. Hoje, sábado, dia 2 de maio, às 4 da tarde, nós teremos o Adolepapo. É uma programação especial para você que é adolescente e você adolescente e você também que quer saber um pouquinho mais da palavra de Deus de um jeito um pouquinho mais descontraído. Essa programação será ao vivo na página do YouTube da Associação Paulista Leste. Só você colocar lá, @Paulista Leste. Temos também uma programação à tarde para você que está aí na sua casa com a sua família. Junta o pessoal todo aí na frente da telinha para acompanhar a programação especial que a Associação Paulista Leste preparou para você também, que é o Encontro de Família. Essa programação ela ocorre em 3 dias. Ela começou ontem, às 7 da noite. Vai ter sua continuação hoje também, às 7 da noite. E amanhã, às 9 da manhã, irmãos, lá no Facebook e no YouTube da Associação Paulista Leste. Irmãos, como todos nós sabemos, por conta desta crise, muitas pessoas vulneráveis foram afetadas. Muita gente está passando necessidade tanto de alimentos, como de produtos de higiene pessoal, higiene da casa e afins. Nosso Ministério da ASA pede para que os irmãos possam colaborar com as doações, para que assim nós possamos ajudar as pessoas que necessitam, tanto as pessoas daqui da nossa igreja, quanto as pessoas da redondeza da igreja, porque fazendo isso nós nos tornamos relevantes no meio em que nós estamos, irmãos. E haverá também um show ao vivo, um mini show ao vivo, né? Esse show será hoje, 2 de maio, às 4 da tarde, na página da gravadora Novo Tempo. Esse show é apresentado pelo departamento da ADRA e, além de ter esses musicais, terá também, eles irão mostrar como a Igreja Adventista aqui no Brasil está se portando em relação às doações, em relação ao caráter social da igreja. Por conta dessa crise, muitos hemocentros estão com o índice de sangue muito baixo, irmãos. Então, vocês que puderem sair de casa e irem nesses hemocentros para fazer essa doação de sangue, você estará fazendo um ótimo trabalho, irmãos. Os bancos de sangue estão precisando da sua ajuda neste projeto Vida por Vidas. O seu sangue pode salvar muitas vidas, irmãos. E é claro que a nossa igreja, apesar da crise, ela tem que se movimentar de todas as formas. E você, irmãos, eu peço que você não deixe essa crise te afetar e continue com a sua devoção pessoal com Deus. Seguirá agora um vídeo explicando como você pode continuar com a sua devoção a Deus através dos dízimos e das ofertas. O aplicativo 7Me já está disponível nas plataformas iOS e Android. Para acessar essa aplicação, baixe o aplicativo na loja virtual do seu dispositivo móvel, pesquisando pelo nome 7Me. Ao abrir o aplicativo, clique no botão Entrar caso você já tenha um usuário criado. Se não tiver, clique em Criar usuário para se cadastrar. Informe seu e-mail para localizar o seu registro no sistema de secretaria da sua igreja. A mensagem de sucesso aparecerá se o e-mail informado for encontrado, e então será enviado um e-mail para a ativação do seu usuário.
Se você é um membro batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia e o seu e-mail não for localizado, você poderá fazer uma nova busca com outro endereço de e-mail. E se ainda assim não for localizado, entre em contato com a secretaria da sua igreja e atualize os seus dados. Caso seja um interessado ou amigo da igreja, localize a congregação desejada e preencha o formulário com seus dados pessoais. Ao finalizar, o sistema enviará um e-mail para a ativação do seu usuário. Ao ser ativado, retorne ao aplicativo 7Me e acesse com seu usuário e senha. Pronto! Aproveite os principais benefícios do aplicativo 7Me. Irmãos, vamos acompanhar agora o Provai e Vede de hoje. Provai e Vede. História de hoje: uma festa para as primícias. A comunidade de agricultores adventistas que vive na cidade de Mamborê, no oeste do Paraná, chegou nessa região por volta do ano de 1946. Desde então, uma tradição iniciada por estes pioneiros vem sendo mantida: a consagração a Deus de todas as colheitas. Para marcar esse costume sagrado, que vem desde o povo de Israel, quando eles realizavam as festas comemorativas, os agricultores de Mamborê criaram a Festa das Primícias, no primeiro sábado de maio. No início, a ideia era realizar apenas um culto de gratidão entre as famílias, que frequentavam a igreja de Mamborê Sítio com o objetivo de agradecer a Deus pelos bons resultados da colheita anual. A época escolhida para a realização da festa coincidia com a das primeiras colheitas e por isso passou a se chamar Festa das Primícias. Este simbolismo de entrega das primícias está interligado com o conceito da mordomia cristã. É a atitude daquele que aceita Cristo como seu Senhor, anda em seus caminhos e ainda atua como administrador dos assuntos de Deus aqui na terra. Há 17 anos, a festa é realizada na igreja de Mamborê Sítio, quando mais de 3.000 pessoas celebram a consagração a Deus, as suas vidas, seus talentos, seu tempo e seus bens. A programação tem início na sexta-feira, com a realização de um culto na histórica igreja de Mamborê Sítio, apenas para os moradores da região. Além dos agricultores, a pequena igrejinha rural recebe convidados especiais que farão parte da programação na grande festa espiritual que acontece no dia seguinte. Quando lemos esse texto, we learn a very simple principle. No sábado pela manhã, uma multidão vinda de diversos lugares do país já está se movimentando de um lado para o outro, revivendo as grandes campais que aconteciam na época dos pioneiros. A grande tenda montada especialmente para a festa reúne todos os participantes num só espírito de adoração a Deus. O programa desse dia é especialmente pensado para que cada participante se envolva no significado da festa e possa levar para suas casas, igrejas e famílias uma atitude de fidelidade como fiel mordomo de Deus. O ponto alto da festa acontece quando, de forma simbólica, as famílias se reúnem para levar até o altar do Senhor os primeiros frutos da terra. Cada família separa o que colheu de melhor para representar sua atitude de fidelidade para com Deus e, de forma bem organizada, em profunda reverência, entram pelo meio da tenda, dando à cerimônia um lindo significado a essa celebração espiritual.
Nem todos os que assistem esse filme, neste momento, são agricultores, mas todos são chamados a trazer as primícias das bênçãos recebidas através dos dízimos e ofertas. Essa é a maneira de reconhecermos que aquilo que recebemos não é fruto do acaso, e sim da soberana providência de Deus. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Irmãos, que nós não nos esqueçamos de continuar com nossa fidelidade a Deus. Vamos, neste momento, fazer uma oração. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui com vida e saúde. Que o Senhor possa nos proteger de todos os maus. Abençoe, Senhor, os dízimos e as ofertas que os irmãos estão doando. Mesmo em suas casas, o Senhor nos providenciou uma ferramenta para que a gente continue com a fidelidade. E aqueles que não puderam doar, abençoe de igual maneira, que o Senhor possa se fazer presente na vida deles. Isso te pedimos com o perdão dos pecados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, agora nós temos aquele momento especial que a gente tem aqui em nossa igreja, que é o momento das crianças. Nós vamos colocar aqui uma historinha para elas, então chame as crianças aí na sua casa, junte elas aí no sofá, na cadeira, onde você estiver, tá bom? Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar falando sobre os mandamentos que Deus nos deu, sobre as 10 regras. Na história anterior, nós falamos sobre os mandamentos que dizem respeito ao nosso amor para com Deus. E hoje nós iremos falar sobre os mandamentos que dizem respeito ao nosso amor para com o próximo. Os mandamentos que falam sobre o nosso amor para com Deus são 4. E o restante, para completar 10, 6. Temos o total de 10 mandamentos. O 5º mandamento é muito especial. Por isso, iremos falar sobre ele na próxima história. Então vamos falar sobre o 6º mandamento. Ele diz: não matarás. Esse mandamento diz que ninguém tem o direito de tirar a vida de outras pessoas. A vida dos animais também devem ser preservadas. O 7º mandamento diz: não adulterarás. Quando o homem e uma mulher se casam, eles fazem um compromisso diante de Deus e prometem um ao outro que serão fiéis. Essa união deve ser respeitada. O 8º mandamento, a 8ª regra, diz o seguinte: não furtarás. Não devemos furtar e nem roubar, pois Deus não concorda com essas coisas. Ainda que seja algo bem pequeno, uma borracha, um lápis, um brinquedo, não devemos pegar aquilo que não é nosso. E o 9º mandamento diz o seguinte: não dirás falso testemunho. Isso significa que não devemos falar mentiras contra o nosso próximo. Algumas crianças gostam de inventar coisas que não são verdadeiras. Devemos sempre falar a verdade, pois o pai da mentira é o inimigo de Deus. E o 10º mandamento, ou a 10ª regra, diz: não cobiçarás. Esse mandamento quer nos dizer que não devemos desejar as coisas que não são nossas. Algumas pessoas desejam a casa, o celular, a roupa, o brinquedo,
coisas que não são suas. E muitas vezes essas pessoas ficam tristes porque alguém tem algo que elas não têm. Por isso, se lembre, se algo não é seu, você não deve desejar. Fique contente e feliz com aquilo que você tem, com aquilo que Deus lhe deu. As regras de Deus são muito importantes. Elas servem para nos proteger. E elas nos trazem também muita felicidade. E lembrem-se sempre, sejam bondosos para com todos, mesmo com aqueles que não são bondosos para nós. O nosso verso de hoje está escrito no livro de Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz para iluminar o meu caminho. Vamos orar? Bondoso Deus, nos ajude a amar e cuidar das outras pessoas. Nós também queremos ser bondosos. Em nome de Jesus, amém. Um feliz sábado aos irmãos. Agora a gente vamos louvar ao nosso Deus com o hino 150.
não desistir. Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, mas vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, eu achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz quando aceitei a Jesus meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou.
Um bom sábado, irmãos, novamente, para quem eu não vi, né? E uma coisa que eu vou colocar para vocês, irmãos, pode fazer comentários sobre a live, como que está saindo, se está bem. Que a gente precisa de saber como que está. Bom, então vocês podem comentar a hora que vocês quiserem, da maneira que vocês acharem melhor. Agora, no momento, eu vou convidar o nosso irmão Cláudio, querido irmão Cláudio, para poder trazer a palavra para nós aqui. Obrigado, Cláudio. Por enquanto, muito obrigado. Bom dia, feliz sábado a todos os irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook e também aos irmãos que estão aqui na igreja, que estão fazendo acontecer esse culto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao irmão Cleito por ter me convidado para vir abrir a palavra de Deus. Estamos aqui também com o irmão Adilson, com o irmão Paulo e com a minha esposa Rosana. Todos separados, em bancos bem distantes, porque temos que manter essa distância social. No último sábado, nós tivemos aqui uma aula de escatologia sobre eventos finais e da volta de Jesus Cristo com o irmão Gaspar. Ele deu para nós aqui uma aplicação para que ninguém se engane nos finais de tempo deste mundo. Queria agradecer ele também, porque eu aprendi algumas coisas que às vezes passam desapercebidos de nós aqui, mesmo estando dentro da igreja, e que isso vai me ajudar a continuar a minha jornada cristã. Hoje nós estamos enfrentando uma pandemia chamada Covid-19 e é um vírus que ele ainda não vemos ele, não temos um remédio dele, não temos uma vacina para combater e ele vem assolando o mundo todo aí com muitas mortes. Mas isso todo cristão, toda pessoa que conhece um pouco da palavra de Deus, sabe que isso aí é resultado do pecado. Por nós sabermos que é um resultado do pecado, a gente tem que fazer alguma coisa para combater e alertar outras pessoas sobre tudo o que está acontecendo neste mundo. Além de estarmos com essa batalha contra o vírus, todo cristão sincero sabe também que nós temos uma outra batalha, e essa batalha ela é contra quem? Contra Satanás, aquele que vem destruindo e fazendo muitas pessoas morrerem e tendo a morte eterna. E o que devemos fazer? Porque Satanás, a Bíblia relata que ele já é vencido, mas mesmo assim ele continua matando muitas pessoas e essas pessoas estão morrendo e estão perdendo a salvação. Como que faremos para combater isso? Por ele ser vencido, está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso de 1 a 3. O que nós cristãos temos que fazer? Nós temos que pregar o Evangelho e abrir os olhos espirituais das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós aqui, quando a gente fala sobre crer, essa palavra ela é uma palavra que assusta muitas pessoas. Mas eu queria abrir um parêntese aqui para essa palavra. Porque quando a gente fala crer, até uns irmãos na fé falam, você crê em Jesus Cristo? Eles enchem o peito e falam, creio.
Mas será que crê mesmo? Eu queria compartilhar com os irmãos aqui que crer, ele é um fruto da fé. Como nós temos também o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, do verso 22, 23, o crer também é um fruto da fé. Só que nós cristãos, nós temos que ir além do crer. E eu queria aqui abrir uma ilustração para poder fazer vocês entenderem o que é crer. Certa vez, uma pessoa, ele recebeu um chamado para poder, um desafio, para poder atravessar o Grand Canyon. E essa pessoa, ela era equilibrista. Ele teria que atravessar esse Grand Canyon sobre um cabo de aço. E ele aceitou. Eu sei que muitos vão falar assim, nossa, mas o Grand Canyon, ele tem 664 quilômetros de comprimento e a largura dele é de 28 quilômetros e 800 metros. Mas a gente vai colocar a parte mais estreita aí. E traçou-se o fio de aço e ele iria fazer a travessia desse Grand Canyon. A profundidade do Grand Canyon é de 1.800 metros. E no dia que foi feito o desafio, ele estava lá e dos dois lados do Grand Canyon tinha um número enorme de pessoas para presenciar esse trajeto desse equilibrista. E ele começou a sua jornada. Passado algum tempo, ele já estava na metade, não tinha caído, e ele continuou a jornada até que chegou até o final e conseguiu fazer essa travessia. Chegando lá, recebeu aplausos, e por ele receber o aplauso, ele parou, pensou e disse: eu vou colocar um desafio para mim agora. Eu vou voltar no mesmo cabo de aço, só que agora eu vou estar empurrando um carrinho e com uma pessoa dentro. E ele falou isso para as pessoas que estavam lá. E as pessoas pegaram e disseram assim: vai que você consegue, eu creio que você consegue, você já veio da primeira vez, com certeza você vai conseguir. Aquelas pessoas que disseram, que deram apoio para ele, para poder atravessar de volta, empurrando um carrinho com uma pessoa dentro, eles creram que ele conseguiria fazer isso. Então ele pegou e falou: agora eu preciso de uma pessoa que entre nesse carrinho, para que eu atravesse. E quando ele falou isso, todo mundo ficou mudo. Todo mundo cria que ele passaria. Mas só que todos, sem exceção, ninguém confiava que ele pudesse fazer isso. E a diferença de crer e confiar é essa. Muitas vezes a gente crê que Jesus Cristo, ele pode fazer muito na nossa vida. Mas poucos confiam que realmente ele vai fazer isso. E com isso, eu queria pegar e fazer com os irmãos agora uma reflexão. Pegar um personagem bíblico que creu em Deus. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí. Enquanto você pega, nós vamos fazer uma oração e pedir para que Deus esteja conosco agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar a Deus. Soberano Deus Pai que estais nos céus,
Estamos aqui, Senhor, para louvar, adorar e engrandecer o seu santo nome. Na qualidade de seu servo, venho pedir, Senhor, a presença do seu Santo Espírito, para que ilumine a nossa mente e prepare o nosso coração para receber a tua palavra. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Esse é um personagem que a primeira vez que eu presenciei alguém falando dele, que foi numa pregação, eu sequer lembrava que ele existia. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente passa por ele e nem percebe que ele existe. Ou pelo contrário, quando a gente passa por esse livro e vê aquele monte de nome, a gente pula e vai mais para frente. Então eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, no verso 9 e 10. Enquanto os irmãos procuram aí, eu vou esperar um pouquinho até que vocês achem. Eu vou colocar algumas coisas sobre esse livro de Crônicas. É um livro que tem 29 capítulos. Os 9 primeiros capítulos dele, ele é formado por genealogia. Ele tem cerca de 600 nomes nesses 9 capítulos primeiros. E um apenas recebeu a bênção de Deus. Então abre aí 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Agora, verso 10. Aí está a oração de Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Uma oração simples, objetiva e direta. Hoje eu falaria para você, esta é a mensagem que Deus tem para você. Mas eu preciso abrir um pouco mais essa oração de Jabes. Eu preciso entender um pouco mais quem é esse personagem bíblico chamado Jabes. Eu não sei se todos que estão acompanhando agora já ouviram falar sobre Jabes. Eu estou na igreja há 9 anos e digo para os irmãos, durante 8 anos, nunca tinha ouvido falar nesse personagem chamado Jabes. Então, eu queria abrir com os irmãos um pouquinho essa oração. E eu vou dividir ela em 5 partes. É uma oração maravilhosa, que traz verdades que muitas vezes nós, quando oramos, não fazemos. Então, a primeira parte, verso 10. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes. Primeira parte, ó, tomara que me abençoes. No hebraico, esse tomara, ele traduz como uma urgência. Então Jabes ali, ele estava com urgência. Por que ele estava com urgência? Porque Jabes, o significado do nome dele
como muitos no Antigo Testamento, ele tem o significado Jabes, com dores. O significado Jabes, como tem muitos nomes no Antigo Testamento, o dele, o significado era com dores. Então, entenda-se que Jabes, ele era um homem que viveu no sul de Israel, que pertencia à tribo de Judá. Sua mãe, quando grávida, ela provavelmente, o povo estava entrando em Canaã, então estava enfrentando muitas guerras, e por isso ela deu o nome de Jabes para o seu filho, porque ela enfrentou muitas dores. Então foi um parto aí que nós podemos falar que foi traumático. Ele cresceu com um nome que eu acho que poucas pessoas gostariam. Imagine você hoje, no Brasil, São Paulo, e você tem o nome de Jabes, e as pessoas saberem que o significado do seu nome é com dores. Imagina você chegando na escola, os seus amiguinhos falando, aí, lá vem vindo aí o com dores. Então, seria uma coisa muito ruim para você. Ou, como nós podemos falar hoje na nossa linguagem, né? Seria bullying, né? Porque as pessoas iriam caçoar de você pelo nome que você tinha. Então, quando Jabes foi até Deus, ele tinha uma certa urgência. Ele já era uma pessoa que os amiguinhos não gostavam muito de ficar com ele. E ele já era uma pessoa que já estava chegando à sua maioridade. Entenda que estava chegando, porque dizem que ele foi abençoado e ele também foi o quê? Ele passou a ser um dos líderes da tribo de Judá. Jabes, ele falou para Deus, tomara que me abençoes. Isso implica o quê? Um desejo. Senhor, eu preciso do Senhor. Inclusive, bênção, biblicamente falando, ele é um pedido. Toda vez que nós pedimos a Deus que dê uma bênção para nós, Deus ele está pronto a ceder esse pedido. E com Jabes não foi diferente. Faz parte da natureza de Deus abençoar as pessoas. Faz parte da natureza de Deus dar o quê? Aos pedidos que são feitos para eles, dar uma resposta. Só que nós precisamos entender um pouco mais sobre a oração. Por que nós precisamos entender um pouco mais sobre a oração? Porque muitas vezes nós oramos a Deus. Só que nossas orações, elas, muitas vezes a gente começa ela, demora nela, e quando nós chegamos ao final dela, nós não nos lembramos nem do que nós pedimos no início. Por quê? Porque ela não tem um objetivo que realmente agrade a Deus. Na segunda parte aqui, que eu queria abrir, ele fala, me alarguem as fronteiras. Aí pode até ser uma presunção de Jabes, né? Quando ele chegou em Canaã, a tribo de Judá recebeu uma parte de terra, e ele está dizendo, Senhor, as terras que você me deu são pequenas. Eu queria maiores. Só essa parte de terra é pouca para mim. Só que o contexto da oração de Jabes não foi em ter posses, mas foi ter o quê? Que abrisse o seu ministério, que desse mais espaço para ele pregar o que Deus quer. Então, Jabes aqui nessa parte da oração,
ele recebe o quê? Não é status, mas ele quer ser uma pessoa reconhecida pelas outras pessoas quando sendo o quê? Um servo de Deus. Então ele quer aumentar as suas fronteiras para levar o quê? O Evangelho para mais pessoas. E essa foi a intenção. E se nós vivermos a matemática de Deus, quanto mais nós levarmos o Evangelho, mais bênçãos Deus irá nos dar. Só que Jabes tinha um objetivo, que era o quê? Levar a palavra de Deus. A terceira parte da oração de Jabes é: que seja comigo a tua mão. Eu acho que quando nós oramos, eu particularmente, eu não me lembro de falar para Deus estar com a mão dele sobre mim, mas sim apenas pedindo bênçãos. E quando a gente pede bênçãos, parece assim meio egoísta. Por quê? Porque parece que as bênçãos são apenas para mim e não para repartir para com as outras pessoas. E nesse caso aqui, Jabes fala: que tenha a sua mão comigo. Por quê? Porque Jabes conhecia a necessidade de sentir a mão de Deus em sua vida. Porque Deus, ele traz para nós o quê? Proteção, cuidado. Só que muitas pessoas podem perguntar, né? Mas será que Deus, ele olha para mim aqui neste mundo? Eu sou como o grão de terra do mar nesse mundo, será? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias aí no livro de Salmos, no capítulo 33, no verso de 13 a 15. Olha o que Davi escreveu nesse salmo. Na minha tradução aqui, ela diz assim: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus, ele vê cada um dos seus filhos aqui nesse mundo. Quando o salmista Davi escreveu esse salmo, eu imagino como ele estava se sentindo em saber que a mão de Deus atuava na sua vida. E Jabes, ele está lá no livro de Crônicas, quando Israel estava entrando em Canaã, e a gente vê que ele também queria a mão de Deus sobre a vida dele. Eu espero que todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui também queiram a mão de Deus. Então, quando você faça a sua oração, que ela tenha um propósito. Que Deus esteja em todos os momentos da sua oração e da sua vida. E eu quero ir para a quarta parte da oração de Jabes. E me preserves do mal. Quando me vem essa parte aí, o pedido de Jabes, ele é lindo, né? Porém, pouco entendido. Ele sabia que o sucesso, ele sendo um filho de Deus, pregando a palavra de Deus, que ele sofreria o quê? Ele sofreria perseguições. Ele poderia se inflar e ter aquele sucesso que Deus colocou na sua vida e esquecer a humildade de andar com Deus. E ele cair aonde? Ele cair na tentação.
por ele ser uma pessoa que prega a palavra de Deus, as pessoas começarem a elogiá-lo e ele perca a sua humildade. E ele perdendo a sua humildade, o que é que irá acontecer automaticamente? Ele não vai ter o quê? A dependência de Deus para a sua vida. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Nós, como servos de Deus nesse mundo, nós sempre temos que ter a humildade e a dependência de Deus. Então, Jabes, nesse momento, ele diz para Deus: me preserves do mal, me tire a tentação, e que o Senhor pegue de mim tudo o que eu tenho, o meu coração, a minha sabedoria, a minha experiência e os meus sentimentos. E a quinta e última parte da oração de Jabes, essa é muito simples e nem é de Jabes, mas essa é uma resposta de Deus à oração dele. O final do verso 10 diz assim: Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Sabe, no meio de 600 nomes de uma genealogia, uma pessoa em especial recebeu a atenção de Deus. As pessoas podem dizer, no mundo que nós vivemos, de quase 8 bilhões de pessoas, será que Deus, Ele olha para a minha vida? Ele vê o que acontece na minha vida? O salmista Davi diz que sim. Mas muitas vezes eu acho que nós é que estamos errando nas nossas orações. E a Bíblia também relata isso. Eu posso colocar para os irmãos aqui, para depois vocês verem em suas Bíblias, pelo menos 7 passagens que diz que nós pedimos mal. Vocês anotem aí, depois vocês verifiquem em vossas Bíblias. Primeira, Deuteronômio 1,45. Deus não responde a oração de uma pessoa incrédula. Isaías 59, do verso 1 a 3. Deus muitas vezes não responde às orações de pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Terceiro, Provérbios 1, do verso 28 a 31. São pessoas que ignoram o que Deus diz. Provérbios 21, 13. Pessoas que não ajudam o próximo. 1 Pedro 3, verso 7. Pessoas que não honram seu cônjuge. Sexto, Isaías 1, 11 a 13. Pessoas hipócritas. E o sétimo, Tiago 4, verso 2 e 3. Que são as pessoas egoístas. Leia o contexto de todos essas passagens, desses livros, desses versículos, e vocês vão entender quando Deus não atende às nossas petições. Só que eu também não poderia deixar de colocar aqui, conforme Jesus colocou uma oração para nós em Mateus, eu queria colocar para vocês quais são as condições que Deus gosta de ouvir em suas orações. 1 João, capítulo 5, verso 14. Eu vou até ler aqui.
E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vossa vontade, ele nos ouve. A vontade de Deus sempre constitui o melhor para os seus filhos. Verso 1 João, volta um pouquinho, capítulo 3, verso 22 a 24. Verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Você vê que esse versículo é um versículo condicional. Depende da sua obediência e a guarda dos seus mandamentos. E se vocês repararem, as palavras guardamos e fazemos, elas estão no tempo presente. Então é o que nós fazemos. No verso 23, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Agora Deus diz que o mandamento é crer e amar. E o verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. E o Espírito Santo dá o testemunho do fato que Cristo habita em nós. Irmãos, a mensagem que eu tinha para com os irmãos é que no momento que nós estamos enfrentando de uma pandemia, nós não podemos sair de casa, nós temos que nos resguardar a saúde do próximo. Tem até uma ilustração de uma igreja que estava com o seu telhado com problemas. E essa igreja, quando chovia, os irmãos tinham que correr para os cantos porque molhava todo o centro e não poderiam ter um culto agradável. Então o pastor daquela igreja, ele fez uma reunião com todos os irmãos e disse: irmãos, precisamos arrumar o telhado dessa igreja. Aqueles que puderem, com recurso, comprar os materiais, por favor. Aqueles que puderem ajudar, colocando a mão na massa e arrumando, também. Agora, aqueles que não tiverem nem recurso e nem condições de ajudar a arrumar, que coloquem os joelhos no chão e orem por aqueles que possam. Então, a oração, ela é muito importante para todo cristão. Dizem até que os cristãos do primeiro século diziam que Tiago, os joelhos dele eram que nem joelhos de camelo, de tanto que ele orava. Então eu peço aos irmãos que orem tanto pela Igreja Adventista, pelas pessoas que estão enfermas, sejam pelo Covid-19, sejam por outra doença que venha afetando a vida deles, para que Deus restaure a vida dessas pessoas, se for da vontade de Deus. Mas que nós nunca possamos esquecer que o nosso grande inimigo é Satanás. É ele que gera todos esses problemas que nós vemos hoje na nossa vida. Nós já estamos vivendo os fins dos tempos. Então, que nós possamos ser cristãos fiéis a Deus e que possamos orar um pelos outros. Nós teremos agora um louvor. Eu peço que os irmãos meditem sobre esse louvor e que a sua vida
ela está na mão de Deus. E é só Ele que pode nos ajudar em todos os momentos do fim deste mundo. Ao fim desse louvor, nós vamos fazer uma oração a Deus. Suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Trabalhar na sua vida, independente de como ela tenha começado. Deus tem o desejo de ser o seu Deus, mas para que isso aconteça, você é Deus de transformação. Ele transformar, ele tem semelhante ao filho. A vontade, o desejo. Feche seus olhos e vamos fazer mais uma oração. Deus amado, obrigado pelo ensino da Tua palavra. Que ela possa nos trazer conhecimento, informação, mas principalmente transformação dos nossos corações. Nos motivos a buscar o Seu poder por meio da oração e da dependência total de Ti. É o que pedimos e agradecidos somos pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém.